Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e por intercessão de Nossa Senhora, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre higiene e cuidados com a nossa voz. Você fala bastante, às vezes grita, às vezes fica afônico, rouco. Não se preocupe, daqui um pouquinho estará conosco a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, aceitou nosso convite para falar tudo sobre o que a gente precisa saber sobre a nossa voz. Mas não é só isso, teremos o nosso quadro Dicas de Saúde, o Momento Caravana da Vida, o Momento Musical e, é claro, o nosso Momento de Oração, onde eu quero rezar com você e por você com todas as suas intenções. Portanto, fique à vontade, participe a partir de agora. Você sabe que esse programa ele é seu. A nossa produção preparou a matéria sobre cuidados com a voz. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Flávia Stefanelli sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A voz é extremamente importante para o ser humano. Por meio dela, conseguimos comunicar nossos pensamentos, emoções, além de revelarmos muito da nossa personalidade. O som que produzimos vem do ar que expiramos aos pulmões. Esse ar passa pelas pregas vocais na laringe, que vibram e transformam em pulsos sonoros. Os cuidados com esse meio de expressão são essenciais, já que alterações vocais afetam a vida pessoal, social e, sobretudo, a profissional. Por isso é importante também cuidar da nossa voz. Beber bastante água, não gritar e evitar o cigarro e bebidas alcoólicas ajudam e muito na saúde da nossa voz. Ficar atenta às alterações também é importante, como ficar rouco com frequência ou sentir dor e coceira na garganta. É sinal que algo não vai bem. No programa de hoje, a fonoaudióloga Flávia Stefanelli vai dar dicas valiosas para você cuidar e preservar esse bem tão essencial que é a nossa voz. Você confere agora no programa Saúde e Fé. É com você, Frei Rinaldo. E depois dessa matéria muito bem ilustrada, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou nosso convite justamente para falar isso que você já sabe o tema de hoje, higiene e cuidados com a nossa voz. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui em nosso estúdio Saúde e Fé, doutora. Eu que agradeço. Doutor, antes de a gente falar sobre os cuidados da nossa voz, vamos entender como é que funciona a nossa voz, né? O que é a nossa voz, como funciona, onde ela é produzida, que milagre é esse, doutora? A nossa voz é o som das pregas vocais em funcionamento. Então, o ar sai do pulmão, ele vai passar nas pregas vocais que estão localizadas na laringe. Aqui na gargantinha. Aqui, exatamente. Né? Elas ficam paralelas ao solo, são dois músculos bem pequeninos que com a passagem do ar, elas vibram e produzem um som. Esse som é modulado depois com os nossos ressonadores, lábios, dentes, língua e toda essa estrutura do rosto. Por isso que cada voz, é um padrão individual de cada pessoa. Por isso, justamente, doutora, por que existe uma voz que é diferente da outra, o tom é diferente? Porque, claro, o corpo é diferente, a pessoa é diferente e isso vai produzir uma voz diferente. Sim, é a estrutura corporal, cultural, né, anatômica das pessoas e emocional. Tudo isso compõe um padrão de voz. A senhora falou um tema interessante emocional. Por que quando a gente está nervoso, ou quando a gente está tenso, ou com insegurança, a voz ela tremula, ou a gente produz um outro tipo de som? Porque quando eu estou nervosa, eu perco o controle respiratório. A minha voz, que faz a prega vocal, é um músculo. Eu perco esse controle, ela treme também. Eu estou agitada, acabei de ser assaltada, estou muito feliz, eu perco o controle respiratório e isso interfere na produção da minha voz, na capacidade que eu tenho ou não de manter o ar dentro do meu pulmão. Doutora, a gente sabe que tem, por exemplo, anatomicamente, temos a laringe e a faringe. São estruturas diferentes, são funções diferentes, sim. Uma é o ar e outra comida, etc., né? Por quê? Né? Por que, por exemplo, quando a pessoa coloca o álcool, o fumo, o cigarro, ela vai para faringe ou laringe, né? Pulmão. Pulmão vai para onde? Laringe ou faringe? Laringe. Laringe. Parte respiratória. Na parte respiratória.
É um outro, digamos, outro tubo que não é o da voz, né? Por que um álcool, o cigarro prejudicam a voz se passa um tubo diferente? A bebida alcoólica interfere, ela não vai passar nas pregas vocais, mas ela tem componentes que podem alterar a voz, né? Os destilados, o gelado próprio da bebida, tudo isso vai alterar a voz, altera o padrão de voz. Ou seja, faz mal. Faz mal porque, por mais que não passe por ali, mas como está muito vizinho... Faz mal o uso frequente, né? Se for frequente o uso, se for extrapolado, daí sim faz mal. O eventual, não. Agora, doutora, por que no inverno, nas estações de baixa temperatura também, a voz, elas são afetadas? Quando a gente respira, esse ar gelado, passando pelo nariz, ele precisa ser aquecido para chegar nos componentes internos nossos. Então, o ar gelado com o corpo aquecido, isso vai fazer com que tenha um resfriamento das estruturas, um choque térmico. Então, pode acontecer, ou infecção de garganta, laringites, faringites, vão alterar a minha voz. É isso que a senhora já introduziu, doutora. Quais são os principais problemas, então, que podem afetar a nossa voz? O cigarro. O cigarro. O abuso ou mau uso, grito, falar excessivamente, o gelado. O cigarro é o pior deles. O falar continuamente, sem nenhum tipo de aquecimento ou desaquecimento de voz, isso tudo interfere na voz. Doutora, muitas pessoas usam a voz como um instrumento de trabalho, Sim. né? Ou seja, eu faço rádio, televisão, enfim, os professores, os profissionais da voz. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Fazer exercício, aquecimento, etc. O que mais? Né? Isso. Os profissionais da voz são aqueles que usam a voz profissionalmente, né? Então, o uso, por si só, já está extrapolado, já é em excesso. É importante a higiene vocal, que são cuidados que a gente faz para mantê-la saudável, manter-se hidratado, tomar sempre muita água. Água é fundamental. Fundamental. Exercício físico, exercício vocal, para aquecer e desaquecer essa musculatura, que ela não pode estar despreparada para seguir uma jornada de trabalho. São todas atividades que a gente vai fazendo que compõem o meu padrão de voz, que eu vou manter essa voz saudável. Olha, não perca, porque no próximo bloco, né, ainda não acabou esse bloco não, mas no próximo bloco eu vou pedir para a doutora Flávia, assim, alguns exercícios básicos que a gente pode fazer no dia a dia, alguns aquecimentos vocais, ela vai nos ensinar, assim, fantástico. Estávamos fazendo aqui no intervalo, olha, fantástico, a gente pode também passar para você aquecer, desaquecer a sua voz, mas acima de tudo, bastante hidratação, doutora. Isso. É importante, porque eu ouvi também dizer, doutor, que a maçã é boa para a voz, porque ela é boa para a saúde vocal. Isso procede, doutora? Procede. A maçã não é tratamento para voz, mas ela tem um componente adstringente. Então, ela vai dissolver pigarro, secreção, muco. E a maçã, por ser uma estrutura mais firme, ela trabalha essa parte articulatória. Então, ela não deve ser como tratamento, mas ela pode ser como prevenção. Ô, doutora Flávia, às vezes assim, de manhã ou durante o dia, você está cansado, e aí de repente vem aquele pigarro, a senhora citou pigarro, e tem aquela vontade de você limpar a garganta, e você começa cada vez mais forte para tentar limpar. Isso é uma agressão às cordas vocais? Muita. Pode-se fazer isso, tem que evitar, e o que fazer no lugar? Né? O pigarro é hábito. A gente gera esse hábito e o pigarro é a coaptação, o fechamento da prega vocal em excesso com muita força, a fim de tirar uma secreção que tem lá. Então eu posso sim causar uma lesão na mucosa da prega vocal. O excesso de pigarrear pode me gerar lesões sérias. Mas o que fazer nesse momento, doutora? Assim, ou seja, eu estou ficando sem voz, eu estou dando uma palestra, eu estou falando e de repente eu sinto que engasgou, eu tenho que limpar porque a minha voz tem que sair clara e nítida. O que fazer nesse momento, doutora? Respira fundo e engole. Respirar, olha, respirar fundo e engolir. Se não passar, eu posso dar uma leve tossida. Como? Com discrição. Uma tossida tranquila, sem essa força de fazer o barulho do pigarro. Golinho de água. E se o programa ou a sua apresentação não estiver sendo ao vivo, você pode dar uma parada, fazer um pouco de exercício para que esse muco saia e a dinâmica volte ao normal. Quais são os exercícios, assim, uma dica, assim, depois a gente vai dar mais no próximo bloco, mas para agora, doutora. Assim, Do pigarro? Do pigarro.
Eu acho que a principal é essa tossidinha. Dá uma tossidinha básica, ele precisa sair, ele precisa desocupar, porque senão ele está junto com a prega vocal trabalhando. E respirar e tentar engolir. Tentar engolir a saliva e manter-se hidratado. Isso é fundamental. Água, sempre uma exatamente. garrafinha do lado, está dando uma palestra, está no trabalho, uma garrafinha de água. Né? Isso. Agora, doutora, assim, a gente sabe que a voz produz, é produzida por... É o ar, é o pulmão, etc. É todo um aparelho lá que está... Um conjunto de órgãos que estão trabalhando em harmonia para a produção da voz. Agora, o que é um calo vocal? O calo é uma lesão na mucosa da prega vocal, né? O nome dele é nódulo vocal, popularmente chamado de calo. Então, geralmente eles são simétricos, bilaterais, ou seja, nas duas pregas vocais, e eles são lesões benignas, mas eles são causados pelo abuso, pelo pigarrear, pelo gritar, por excessos vocais que a gente faz e causam essas lesões. Uma criança, doutora, a gente sabe que é próprio da criança chamar a atenção, enfim, pelo grito, né? Ou seja, o adulto também faz isso, né? Quando uma discussão, uma conversa, um está gritando com o outro, estádio de futebol, está berrando contra o seu time, etc. Enfim, está xingando, né, que não deveria. Então, há esse excesso. Isso também produz uma agressão muito grande. A criança também pode crescer, já que ela grita mesmo em situações de desespero e vai chamar a atenção dos pais. Os cuidados que uma criança tem que ter. Então, a criança pode ter o nódulo, às vezes, pelo brincar. O brincar fazendo barulho de monstro, fazendo barulho de carrinho de modo errado, pode gerar calo, pode gerar o nódulo na prega vocal. Ela precisa ser acompanhada, precisa ser avaliada para evitar esses abusos, para evitar essas condições que gerem esse problema. Geralmente o fonoaudiólogo vai fazer todo esse trabalho com a criança de conscientização e tratamento do nódulo. Uma pessoa rouca, a rouquidão não é um dom natural de voz, é um problema que a voz tem. Sim. Como tratar, doutora? O que é essa rouquidão? Os calos vocais, os nódulos vocais que estão aí em desarmonia, em falta de afinação? O que é? Isso. A rouquidão ela pode ser causada por uma série de lesões de prega vocal ou mau uso da voz, colocação da voz. Geralmente ela precisa ser tratada. A rouquidão por mais de 15 dias não é saudável, tanto no adulto quanto na criança, precisa ser avaliada pelo médico otorrino, pela fonoaudióloga. Não é comum, precisa ser tratado, precisa saber o que está acontecendo de errado com essa estrutura. E um trabalho de uma fonoaudióloga vai detectar, vai fazer... Como é que eu posso saber se a minha voz está bem, se eu estou bem com as minhas cordas vocais, doutora? É claro, eu não estou rouco, etc., mas como é que eu sei se não tem alguma coisinha lá dentro? É feito um exame, é o médico otorrinolaringologista que faz a laringoscopia, que vai avaliar as estruturas internas da laringe. O tratamento, o dia a dia do uso, da higiene vocal, do aquecer, desaquecer, essas orientações, é o fonoaudiólogo que faz. Depois, então, exercício de aquecimento e desaquecimento da voz aí. Doutora, as pessoas começaram a mandar perguntas aqui também. Cantar mal faz mal? Cantar faz mal, não cantar mal, mas cantar faz mal? Não, de forma alguma, faz bem para a alma. Cantar faz bem. O que precisa é cantar no seu padrão de voz, cantar com uma estrutura adequada, precisa ter um apoio da higiene vocal, do aquecer, do desaquecer. Você precisa ter consciência do seu corpo, do que ele é capaz de produzir para ter saúde nessa situação. Uma pessoa que está cantando, que quer imitar o seu, digamos, seu artista famoso, que lhe inspira, enfim, quer cantar do mesmo jeito, enfim, grita ou canta num tom alto e está gritando, forçando a voz, isso vai por um tempo pode até conseguir, mas vai perder a potência e a voz pode ser prejudicada. Isso é um problema, porque às vezes a minha estrutura de corpo não é equivalente àquele cantor. O meu padrão de voz, às vezes, não é o mesmo dele. Então, eu consigo inicialmente imitar, mas a longo prazo pode me trazer prejuízo. Doutora Flávia, eu estou fazendo todas as perguntas aqui referente à voz. Eu sou um profissional da voz, você sabe, é rádio, televisão, enfim, a gente usa, pregações, missas, celebrações. Então, eu quero saber para me cuidar um pouquinho mais também, mas eu tenho certeza que você também está aprendendo demais hoje no programa. Doutora,
Tomar um cafezinho, poxa, tá frio, vamos tomar aquele cafezinho. Deu um descansinho no trabalho, vamos tomar aquele cafezinho. Ou de repente, poxa, tá muito quente, vai empurrar aquela água gelada, aquele sorvete gelado assim, na goela abaixo. Isso para voz, doutora. Pontualmente, não há problema. Vamos tomar um café, um chá, pontualmente não há problema. O problema é o choque térmico. Então, eu estou num ambiente muito aquecido e vou tomar um sorvete muito gelado. Não se aconselha, principalmente para a pessoa que trabalha profissionalmente com a voz. Então, se a gente usar o meio termo, acabei de tomar um sorvete muito gelado, um açaí muito gelado, eu tomo um copo de água em temperatura normal para tentar dar uma estabilizada. Olha que interessante. Sem deixar, porém, para quem usa a voz, sabe que ele já sabe que tem alguns cuidados. Isso, né? Gente, se o assunto é voz hoje, uma das maiores especialistas está aqui no programa hoje. Estou trazendo para você, estamos trazendo para você essas informações valiosíssimas aqui no programa Saúde e Fé sobre como cuidar bem da nossa voz, como termos uma boa higienização da nossa voz. Nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, a doutora Flávia vai dar dicas, enfim, de como a gente aquecer a voz. Antes de começar a falar, acorda de manhã, enfim, aquela rouquidão, como aquecer a voz durante o dia, vai fazer algum evento, os profissionais da voz, enfim, até mesmo dentro de casa, vai cantarolar e limpando a casa, alguns exercícios para aquecer, para desaquecer. Tudo isso aí no próximo bloco do nosso programa Saúde e Fé. Mas antes de chamar o intervalo, essas nossas dicas para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para a sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.